Então, vamos começar nossa live. Vamos começar o nosso tema de hoje. Você que está chegando, boa noite. Vamos falar hoje sobre os benefícios da ozonioterapia, principalmente na medicina veterinária, tá? E para começar, eu queria que você pudesse compartilhar um pouco sobre as características do ozônio, desse gás, né? Fala um pouco dele especificamente para a gente. O ozônio nada mais é do que um gás. Assim como o oxigênio, que a gente vê muito hoje falando em virtude do Covid, ele é um gás, é importante que seja utilizado um gás puro, então ele é a conversão do oxigênio a nível hospitalar, esse oxigênio que a gente inala quando está lá internado, por exemplo, em caso de Covid, e o O2, que é o oxigênio, é convertido em O3. O O3 ele pode ser utilizado de diversas formas terapêuticas. E agora é super importante frisar isso. E para ser de Tem forma segura, cheiro? Ele tem algum tem cheiro cheiro. Tem característico? cheiro. Ele tem cheiro daquela terra molhada de manhã cedo, quando te acorda, ainda mais quando está no campo, na terra, e sente aquele cheirinho de terra molhada. Porque, assim, quando a gente faz o curso do ozônio, os professores são bem claros com a gente. É que nem tem uma seringa aqui. Pega uma seringa e puxa o êmbolo, tá lá, ela puxadinha. É convencer o cliente que aquela seringa do nada, porque é um gás, né? Ele é incolor. Então, tá lá, aquela seringa do nada vai ter tantos efeitos benéficos. Porque a gente. Então, agora sim é importante a gente frisar em todas as palestras que eu faço, em todas as oportunidades, que deve ser feito com muita cautela. Então, é importante. Se a gente pensar no ar ambiente, tem oxigênio, mas além do oxigênio, tem outros gases. Se a gente pegar um aparelho que utiliza o gás ambiente para fornecer o ozônio, ele forma compostos tóxicos com os outros gases presentes no ar. Então, é importante que a gente use o oxigênio a nível hospitalar, um 100% oxigênio. Então, a gente usa o cilindro de oxigênio, que ele converte através de um aparelho portátil ou não, o O2 em O3. Então, você falou da característica, ele é um gás, ele é incolor, ele tem um cheirozinho meio fortinho, esse cheiro de terra molhada, exatamente é o que melhor caracteriza, porque quando a gente, em caso de chuva, né, tem a camada de ozônio que deveria filtrar os raios ultravioletas, então acaba tendo mais ozônio aqui embaixo, na nossa camada terrestre mesmo. E a gente acaba sentindo esse cheirinho tipo de acabou de chover. Sim. E, e ele é um gás altamente instável, ao contrário de outras moléculas que a gente vê aí, não. A água, tem lá, H2O é uma molécula estável, o ozônio não. O ozônio não gosta de ser ozônio, que é o O3. Ele não gosta de ser O3. Então, por isso que essa é uma das grandes barreiras em relação à comercialização, porque como ele é algo instável, não adianta eu preparar o gás, botar no frasquinho ou na seringa para você aplicar amanhã, porque amanhã não vai ter mais Não ozônio, tem. só vai ter oxigênio. E aí não é algo que pode ser patenteado, não é algo que pode ser comercializado, o gás ozônio. E aí, para a indústria farmacêutica, infelizmente, não é vantajoso investir em algo que não pode ser vendido em larga escala, né? Entendi. No caso, ele pode ser inflamável? Você diz de pega fogo? Sim. Ele tem esse risco? Muito pouco. Tanto é que quem trabalha com ozonioterapia em domicílio trabalha com um aparelhozinho na mala, né? Tem um aparelho e um cilindro pequeno de oxigênio que vem na mala. Então, muito mais risco é o cilindro de oxigênio. Porque eu ando com o cilindro de oxigênio, eu não ando com. E o aparelho que converte o O2 em O3. Eu não ando com o O3 que é preparado. O O3 eu Ah, preparo na perfeito. hora. Entendi. Tranquilo. Me fala um pouco assim em relação ela é uma terapia que pode ser utilizada isolada ou ela sempre deve ser usada coadjuvante a algum tipo de tratamento? Antes de falar se ela pode ser utilizada sozinha ou em associação, é bom entender como é que ela age um pouquinho. Porque o ozônio, eu gosto do ozônio porque assim, o ozônio por si só não vai fazer nada, porque se você parar para pensar, pesquisar, ele é o terceiro maior agente oxidante que tem no mundo. Né? Então, aí você vai dar para o animal que quando a gente ou o animal estamos doentes, a gente está em estado oxidativo, em estado de estresse oxidativo.
Aí você vai dar uma molécula, a terceira maior molécula oxidante para o animal que está estressado. Então, é meio que quando a gente para ler, a gente que é É, com cientista, que gosta de negócio de lógica, como é que eu vou com dar certeza. algo altamente oxidante para um corpo que está em estado de estresse oxidativo? Não tem lógica. Mas qual é interessante? Que costumo comparar o ozônio a um amigo nosso que sabe que se estimular a gente, irritar, instigar a gente até aquele limite, vai despertar uma ira, que a ira é positiva, né? Uma emoção positiva no caso de nós humanos, né? Vai despertar uma ira e vai fazer com que a gente haja e dê o nosso melhor, transforme o nosso melhor. Então, o ozônio, quando a gente entra em contato com o corpo, é a mesma coisa. Ele meio vai cutucar o corpo para que o corpo comece a produzir substâncias que vão causar a cura ou o equilíbrio. Que a ideia é causar o equilíbrio, porque quando a gente tem doenças, a gente sabe que a gente está em algum estado de desequilíbrio orgânico. Então, o ozônio vai ajudar, independente da fonte, independente não, mas na via sistêmica, né? A depender da quantidade que a gente usa, vai estimular o corpo a entrar em equilíbrio. Uma vez que o corpo entra em equilíbrio, ele vai ter funcionalidade para diversas doenças. Eu digo quase todas, com algumas poucas contraindicações que a gente vai falar no decorrer da live, mas Sim. como ele causa um equilíbrio, a gente pode estar usando ele em associação à terapia convencional, a gente pode estar usando ele sozinho. Eu gosto de trabalhar sempre quando o cliente, né, que quem me procura, o cliente não é o paciente ou o colega veterinário, eu gosto de trabalhar em conjunto, porque não necessariamente eu preciso parar de fazer uma antibiótico terapia, por exemplo, para fazer o ozônio. Eu posso trabalhar muito bem em conjunto, sabendo que em associação com o ozônio, ele provavelmente use menos remédios, ele se recupere mais rápido e tem alguns casos que somente a ozonoterapia também tem uma grande eficácia e eficiência. Então, Então, se torna costumo uma dizer terapia. que não é Se uma torna uma terapia. receitinha de bolo. Não, Sim, ozônio sim. não é uma receita de bolo. Uma doença É, comum, por exemplo, para gente, sei lá, um problema de pele, que é tem bastante casos de problema de pele para mim. Tem lá uma dermatite alérgica, dois pacientes com o mesmo quadro. Eu vou fazer a mesma terapia para os dois? Não, porque um, eu tenho que avaliar o estado de estresse oxidativo do animal, doenças pré-determinantes, remédios que está usando, o status nutricional do animal, idade do animal, que tudo isso vai determinar o que eu posso fazer em um animal e o que eu não posso, o qual eu posso ser um pouquinho mais agressiva na terapia, o qual tem que ser muito cautelosa, sim. porque, como eu falei, ele é um agente oxidante. Se eu for muito agressiva num corpo que tiver no estresse oxidativo muito intenso, eu acabo causando muito mais mal do que benefício. E aí vem acarretar problemas até para o animal. Não vai trazer nenhum Em outras benefício. palavras, poderia dizer que ele potencializa o próprio organismo a poder lutar contra aquela possível doença, a depender de cada corpo, né? No caso, ainda Não, tem avaliação. não lutar pela aquela doença, porque se o ozônio vai estimular o corpo a produzir agentes antioxidantes, vamos pensar no caso onde o corpo está extremamente oxidado. Um Ele paciente de produz deficiência radicais livres, no caso. um paciente renal, por exemplo. Um paciente idoso com problema de insuficiência renal crônica, está normalmente bem magrinho, então o corpo dele está extremamente no estresse de oxidativo muito alto. Se eu der um ozônio numa quantidade muito alta, eu vou causar tanto estresse nele que o corpo dele já está cansado, porque a insuficiência renal não acontece. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou com problema renal. É algo que vem cronicamente. Ainda mais quando a gente fala de insuficiência renal crônica, né? A gente sabe que uma obstrução de gato, em 24, 48 horas, realmente sobe ao nível de ureia creatinina, mas é algo pontual. Falando em insuficiência renal crônica, sabe que é algo que vem gradativo. Então, aquele corpo vem Sim. tentando manter equilíbrio, vem tentando. Então, vai gastando estoque de reserva de agentes antioxidantes. Então, eu dou o ozônio, que é um agente oxidante, para estimular o corpo a produzir substâncias antioxidantes. E são imprudentes, então uma dose muito alta, o corpo vai entrar em colapso. Então, tem animal que pode até, inclusive, nem resistir. Não é reagindo à doença, reagindo a algo que deveria ser positivo, mas teve tanto estímulo que causou muito mais mal do que bem ao animal. Não sei se Entendi. deu para entender. Sim, sim, sim. Existem algumas ações, né, de forma geral, assim, que a gente podia estar compartilhando aqui do ozônio em si.
a exemplo de ele usado também para esterilização, ação antialérgica, né, anti-inflamatória. Você poderia Sim. citar algumas, assim, de forma geral, algumas ações da ozonioterapia? Que a gente vê muito falando hoje em dia, por conta até do Covid, de todo momento que a gente vive, falando muito em relação ao uso do ozônio medicinal, né? Mas ele tem outros usos. Por exemplo, tem piscina que não usam mais cloro, que sabe hoje os malefícios do cloro para a pele, então o ozônio para manter a piscina lá equilibrada. Então, o ozônio pode ser usado para higienizar frutas, legumes que a gente compra em mercados, e tem tudo que comprova. Então, você lavou, colocou lá a fruta, uma maçã, no hipoclorito de sódio, deixou lá na prateleira, fez o mesmo procedimento, higienizou com água ozonizada, a fruta que foi com hipoclorito de sódio, ela apodrece muito mais rápido do que com ozônio. Então, além de retirar micro-organismos, bactérias, né, contaminantes que estejam ali, ainda ajuda a conservar o alimento por mais tempo. Então, pode ser utilizado para eliminar fungos, bactérias, vírus do ambiente. Então, tem realmente. Né? Tem ação, Hã? tem ação microbicida, vírus, bactérias. Exatamente. O que a gente sabe? Ele tem ação para bactérias, fungos. Bactérias, fungos e vírus. Então, tanto no corpo quanto no ambiente, a gente consegue que ele tenha essa ação. Com aparelhos distintos, com técnicas distintas, mas a gente consegue com que ele tenha essa ação. Então, o ozônio realmente e não vai causar mal. Se a gente usar de forma adequada, é algo que não vai causar mal. Então, a gente pode tomar um banho de piscina, ficar lá sem risco de ter problema. E, além do mais, como você está usando uma substância que tem essa finalidade para bactérias, fungos e vírus, pessoas, por exemplo, que têm um probleminha de pele, ainda estão tomando um banho de piscina terapêutico, porque vai ajudar a tratar aquela pele também. Então, é muito mais saudável, salutar a ozonoterapia quando a gente pensa no seu espectro amplo. Eu tenho um paciente que ele é louco por banho de piscina, o Schnauz. E aí ele sempre tá com probleminha de pele. Só que a causa de base é o bendito banho de piscina. Ele vê a piscina e se joga. Então é diário, cloro, contato com cloro diário. Acho que seria uma opção. Até as culturas. Mas o que a gente vai fazer? Ou prepara uma piscina sem cloro para ele se jogar. Mas eu não tinha conhecimento dessa possibilidade. Então, ou agora eu vou sugerir, você pega um tratamento com ozônio na piscina, em vez de tratar com cloro. Ele vai poder tomar o banho e não vai ter problema de pele, né? O bom da Interessante. medicina veterinária é esse, que acho que muitas coisas que eu indico para os meus pacientes, pensando nos animais, são coisas que os proprietários podem dar para si mesmos, né? Então, eu acho isso realmente muito maravilhoso. Então, um banho, se ela investir na piscina, por exemplo, ozonizada, o objetivo é animal, mas vai fazer bem também para ela e para os membros da família dela, né? É muito maravilhoso. Eu vi aqui outras ações como melhora a oxigenação, né? Reduz a agregação plaquetária, A gente a falou em questão ambiente, né? No corpo a gente acabou não falando muita coisa, né? Passando para bactérias, fungos e vírus. Eu gosto de muito do ozônio e quando a gente põe para pesquisar, né, no Google, a gente vê muito o ozônio relacionado a pés diabéticos. Pessoas que têm diabetes, que não, tem aquela neuropatia diabética, né? Então perde a sensibilidade no pé, machuca o pé e não percebe, aquele pé acaba necrosando, ou, tendo uma lesão muito séria, ulcerando e levando para uma necrose, e às vezes o tratamento para aquele pé diabético é amputar. E muitas pessoas não precisaram ser amputadas por conta da terapia com ozônio, porque o ozônio melhora o que a gente chama na veterinária, na área de saúde, a propriedade reológica do sangue, que é o que ele faz o sangue se tornar um pouco mais fluido para chegar em regiões onde não estaria chegando. Então, se a gente bate aqui. Se a gente bate uma região, o que acontece? Os estágios da inflamação, né? Então, ele incha. Quando incha, ele comprime vadios ao redor. Uma vez que comprime vadios ao redor, a oxigenação naquela região não chega naquele momento. Mas, uma pessoa saudável, um animal saudável, normalmente passa os sinais da inflamação sem nenhuma intercorrência. sim, Quando tem sim. um problema a mais, então aquele vaso ali que não está chegando a oxigenação, aquela ferida começa a ficar. Opa!
a ferida começa a ficar uma feridinha, aquela que a gente chama aquela ferida feia, né? Com gesso, aquele vermelho, sangue pisado, Sim. né? Porque fala no popular. Então, quando a gente aplica o ozônio via sistêmica ou até mesmo ao redor da lesão, a gente faz com que aquele sangue, o oxigênio, Melhor oxigenação. esses pequenos vasinhos, esses pequenos capilares, façam com que o oxigênio chegue naquela região ali. Vasodilatação, né? Chega E aí, não a... só a vasodilatação, mas ele permite, com a fluidez do sangue, melhorando a propriedade de circulação do sangue nos vasos, ele permite que aquele sangue oxigenado chegue em regiões onde normalmente não estava chegando. Então, a gente percebe que em cicatrização de ferida é o grande carro-chefe da ozonioterapia, porque você aplica ozônio hoje, 12 horas depois você já percebe uma ferida, que a gente chama, né, nós médicos, uma ferida bonita. Lógico que não vai estar cicatrizada, mas está aquela ferida oxigenada, vermelha, não tem aquele sangue pisado, uma ferida rosinha, uma ferida realmente, você percebe que está em estado de cicatrização. Então, pode ser usado, além disso, para problema de artrose, artrite. Aí entra dentro da área ortopédica, né? A questão de processos Exatamente. inflamatórios articulares, hérnia de disco, odontologia na área de odonto, É. Ela cabe neoplasia. em quase todas as vias de aplicação, quase todas as especialidades. A gente pode usar na neurologia, dermato, dentista. Não tem uma área que eu diga assim, ó, tem uma área que nessa área em si não pode usar. A gente tem pequenas contraindicações, por exemplo, a gente não pode respirar de forma nenhuma gás. Por quê? Se a gente respirar o pulmão, o pulmãozinho do cão, e o nosso ele não tem sistema antioxidante como tem em todos os outros órgãos. Então, quando a gente respira o ozônio, a gente acaba levando a toxicidade, a gente não consegue converter aquele ozônio nos processos secundários do ozônio, porque o ozônio, eu acho que eu não falei lá quando a gente começou, além dele ser altamente instável, ele reage rapidamente com o que a gente coloca. Então, a gente aplicou o ozônio, ele reage com sangue, com plasma, com Vai célula, logo, né? Ele não se rapidamente. Reage rapidamente com que na região que a gente está aplicando, com o que tiver ali. Então, como ele reage e ele não gosta de ter ozônio, então ele reage rapidamente. Em pouco tempo não tem mais ozônio. Tem os compostos secundários do ozônio, mas assim, o ozônio em si já não tem. Então, sim. se a gente respira, não consegue ter essa conversão do ozônio em compostos secundários. Daí começa a ter uma dose tóxica de ozônio no pulmãozinho. Então, a única via que realmente não pode é a via respiratória. Eu falo não pode para nós veterinários porque o animal não tem a consciência de prender a respiração. Na medicina humana, exceto em crianças, tem pessoas que conseguem prender a respiração, tem pessoas que tratam rinite aplicando o gás, agora você tem que prender a respiração para não aspirar, porque introduz o gás na narina, tirando a outra, é excelente para quem tem tratamento de rinite em humanos. Agora, em animal, a gente não tem essa, essa possibilidade de fazer, Para porque a dar gente não esse tem comando, fisiologia né? E ele de segura, apneia. segura a respiração. Segura e solta. E no caso, falando de vias de aplicação, quais são as vias? A gente acabou de dizer que a inalatória para animais é inviável. Então, quais seriam as aplicações, vias de aplicações que existem e a qual aqui você tem trabalhado mais? Via retal, que é a mais comum na medicina veterinária, tem via intraarticular, subcutânea, intramuscular, intradiscal. Intradiscal no trabalho, porque depende de ter um aparelhozinho específico para a gente localizar o espaço intervertebral, né? Porque tem uma vértebra, outra vértebra, entre uma vértebra e outra, tem um disco que vai amortece o impacto. Então, você tem que introduzir a agulha exatamente naquele espaço. Então, não consigo Precisaria de um aparelho, nesse caso em específico? para identificar, para você não um fluoroscópio para poder identificar. Existe via peritoneal, eu acho que falei toda, intravaginal, retal, vesical, todas as vias que a gente consegue imaginar. Eu Na acho que rotina, você tem usado mais qual? eu uso muito, assim, eu gosto de associar a odontoterapia, que eu falo quando eu recebo um animal, né? Converso com o tutor. Eu não trato
a doença. Então, o animal vem para mim, por exemplo, hoje eu comecei a tratar a infecção urinária de um gatinho. Eu não estou tratando a infecção urinária, porque ele é um ser vivo, ele é um conjunto. Então, fiz a lavagem da bexiguinha, porque requeria, porque estava a urina bem contaminada, mas assim, a lavagem vertical ia ser ação só ali na bexiguinha. E o corpo como um todo, que está naquele estresse, que eu posso melhorar ele como um todo. Então, associo sempre uma via sistêmica, que normalmente é a retal, introduz uma sondia, aquela sondia urinária, no reto do animal, e com a seringa com gás, eu aplico o gás intrarretal, dentro do intestino do animal, ali no reto. E o Nessa que mais o aplicação, animal precisar. nessa aplicação aí, por exemplo, seria necessário sedação ou o animal deixa tranquilo no caso dos gatos? A grande maioria dos animais deixam tranquilo. Dos que não deixam, o dono segura ou leva um auxiliar que me ajuda e se contém o animal. A ozonoterapia não precisa de anestesia, de sedação, até mesmo porque tem animal que tem que fazer sessão, por exemplo, todos os dias, ou toda semana, que não tem indicação de sedar o animal toda semana. Mas qual é o caso da ozonoterapia se a gente fosse pensar em sedar? Se fosse fazer intraperitoneal, aplicar o gás dentro do abdômen, em caso de peritonite, pancreatite, em casos mais graves, tem indicação. Mas qual é o problema? Toda vez que a gente introduz gás, conteúdo dentro do abdômen, a gente pode elevar a pressão intraabdominal e levar o animal a algumas síndromes. Não é interessante. Então, como é que se Sim, faz isso? tem que ser Animal anestesiado, introduz o gás e vai controlando a pressão dele, para não você ter aumentar muito a aquele pressão. controle da pressão abdominal, né? Como se Aí o animal tem que estar anestesiado. Esses animais mais graves, né? É algo que, dentro da minha rotina, não é o que eu faço, que é o atendimento domiciliar. Isso eu não faria no atendimento domiciliar, porque não tem estrutura para isso. sim, sim. E falando de fórmula, apresentação, né? A gente falou vias de aplicações e as apresentações. Eu acompanhei mesmo um caso, tratei um pacientezinho, um felino com lesões e lesões na pele bem, bem amplas, Hum, e a gente estava tratando com ozônio, foi um ozônio por ozonioterapia, só que na formulação de óleo, né? Foi mandado manipular. modelo, Ele iniciou o tratamento com outros tipos de regeneradores, né, do tecido, outros tipos de cicatrizantes, e foi para a opção da ozonioterapia. Teve uma boa resposta, mas um pouco a longo prazo, assim, não foi, né, logo assim, mas diariamente, se eu não me engano, tinha que fazer 3 vezes ao dia, se eu não me recordo, mas teve um bom resultado. Me fala um uhum. pouco sobre as apresentações, né, possíveis e o período, no caso, por exemplo, esse gato mesmo, não sei se foi 3 vezes ao dia, a aplicação seria ideal como lesões maiores. Você fala do óleo ou você fala do gás? Do Eu não óleo, do entendi. óleo, Do do óleo. óleo. É muito que relativo. Lesões muito contaminadas, assim, eu não uso somente, a grande maioria dos meus pacientes, eu não uso somente o óleo inicialmente. Embora eu tenha, dependendo do caso, até Estava no leve. caso de granulação. Uhum. Mas, assim, se não tiver contaminada, não tiver secretando, normalmente curativo uma vez ao dia. Ainda Sim, mais gato. Gato é um animal que se estressa muito. Então, muitas vezes, se for uma lesãozinha que não está sugando, não está contaminando, uma vez ao dia é bem tranquilo. Mas tem animal que às vezes requer 2, 3 curativas por dia. Vai depender muito do estágio da lesão que está ali no momento. Então, aquela lesão que está com muita secreção, saindo, liberando muito aquele esteroma, aquele líquidozinho. Então, você vê sim, que você faz um curativo agora, daqui a 3, 4 horas, e a atadura toda úmida, então vale a pena estar fazendo 2, 3 vezes ao dia. Mas à medida que vai melhorando o estado de cicatrização, vai reduzindo. Tem paciente que passa uma vez ao dia. Peço para fazer a limpezinha uma vez ao dia. aí Agora, no assim, no meu caso, caso, normalmente eu associo cicatrização de ferida. Então, muitas vezes eu posso estar lavando com um sorinho ozonizado para reduzir, porque a feridinha, cadê minha mão? A feridinha tá lá, tá toda aquela crosta, tá aquele negócio bem, bem contaminado. Então, lá, jogo o sorinho
para reduzir a carga bacteriana naquele local, né? Faço o retal porque o ozônio também tem efeito analgésico e anti-inflamatório. Então, para dar o efeito analgésico e anti-inflamatório de forma natural e, O se analgésico o eu não animal, sabia. se o animal permitir, eu faço a aplicação, minha mão. Eu faço a aplicação ao redor da lesão e na musculatura também. Então, aquela ferida, aquele corpo está recebendo o ozônio, que vai ser transformado em seus compostos secundários e oxigênio, de todas as vias possíveis. Então, a possibilidade de recuperação e cicatrização daquela lesão acaba sendo muito mais rápida, né? Tem bons efeitos. O óleo só funciona, funciona, mas como eu tenho um aparelho, eu trabalho com tudo, então eu associo as técnicas para meus pacientes. E à medida que vai evoluindo, eu vou reduzindo a quantidade de coisa que eu vou fazendo até deixar somente com óleo. Então, a gente tem o óleo como apresentação e tem mais o gás, né? Diretamente o gás para o tratamento. O Tem gás, mais alguma lembrando apresentação? que o gás, a gente, assim, embora exista o gás, não é algo que a gente vai comprar, tipo, o óleo ozonizado. Ah, você vende, doutora, venda, pronto, o óleo ozonizado, não vai ser. O gás tem que ser aplicado por um profissional, né, capacitado, habilitado para trabalhar com ozônio. Eu não posso pegar a seringa de gás, colocar aqui e falar, não, Débora, aplique aqui no seu paciente, que não pode. Então, através do gás, eu consigo diversas formas. Por exemplo, o soro ozonidado é uma forma, hidroterapia é uma forma de tratamento do animal. Então, a enche a piscina com água, uma banheira com água e faz tratamento de pele ali com o animal. O óleo ozonidado é feito a partir do gás, né? Então, fica lá o aparelho ligado no óleo vegetal para atingir a concentração ideal até ozonizar esse óleo. É, então é isso, o gás, a água, o soro e o óleo, né? Que a gente consegue tá fazendo. Hoje em dia tem outras formas, existe pasta de dente, existe produtos cosméticos, essa linha de estética, que aí assim, como estética não é realidade na veterinária, eu não sei te falar muito bem sobre essa parte de estética, porque não é minha realidade. Mas tem Sim. diversas finalidades hoje em dia, várias formas. Uma coisa Então, como eu não falei no interessante. início, Oi? então, como eu não falei no início, então o gás, o ozônio, além de instável e reagir com qualquer composto biológico, então ele tem ação analgésica anti-inflamatória, né, para fungos, vírus, E bactérias. antialérgica, né? Em casos, porque assim ele melhora a oxigenação, uma vez que melhora a oxigenação, é excelente. Acho que oxigênio é vida. E aí ele É. age em todas Oxigênio é vida. exatamente, ele age em todas as células. E uma vez que ele entra em contato com o corpo, que eu acho a grande maravilha ele vai melhorar a oxigenação, porque o sangue vai chegar em regiões onde não estaria chegando normalmente. É excelente, mas ele vai melhorar. Como o sangue se distribui, o sangue oxigenado vai estar se distribuindo melhor pelo corpo, então ele vai melhorar o funcionamento de rim, de fígado, de todos os órgãos, né? Como um todo, inclusive a questão cerebral. Por isso que Teria, tem no caso de indicação, situação de aplicação ambulatorial, por exemplo, em trauma, sim, a depender de como o animal tiver, com certeza. Agora sim, tá na emergência, não vão me ligar para vamos fazer ozônio, tem que estabilizar todo o animal, mas com certeza tem indicação. Se não tiver um caso de hemorragia, tiver algo, porque como ele melhora a propriedade do sangue, a lógica do sangue, se eu der com o animal com né, hemorragia, pode ser que naquele momento ele sangre mais. Então, a gente, ou é o que eu melhorar. falo, tem que avaliar a situação. Eu já tive paciente não, cliente, doutora, você vem aqui para, vamos, tá, vai todo, combina de ir na casa e não aplica. O animal não tem indicação clínica para isso. Então, não, é o momento. Como teve um paciente que eu tive um problema de saúde, não pude trabalhar, fiquei 2 semanas, né, sem poder atender. Aí ele teve. Ele está muito ruim, está sem conseguir andar. Ele estava com uma dor no ombro sacra muito grande. Estava com a cabecinha pendente, andando e arrastando a patinha de trás, né? Que a gente chama de Sim. déficit proprioceptivo.
mas o que chamava a atenção é que ele estava com a dor lombosacra na nível ali, quando a gente vê que tem problema na cauda equina, muito grande. Então, eu fiz a aplicação, né, a nível de o caminho que o ciático percorre de um lado, do outro lado, fiz uma sacra, fiz tudo que de aplicação do local, além da sistêmica, né, que foi a retal no que ele precisava. É, acho que eu fiz no início da tarde a aplicação. No, 1, 2 horas depois, não vou me recordar tempo não, mas foi no mesmo dia. A dona é incrível, e ela já conhecia o ozônio, né? Que a gente já estava fazendo ozônio nele. É incrível o poder do ozônio, ele parece outro animal. E a gente fica feliz de ver que é, se eu fosse lá para fazer, que ele tem, eu faço ozônio por ele, que ele tem artrose, ele tem que fazer coxo moral e os doutores não querem operar. Então, para dar o conforto e qualidade de vida, que ele é velhinho já. E aí, se eu fosse lá pensando, receita de bolo, ele tem displasia, ele tem artrose, eu vou fazer tudo que eu sei que ele tem. Então, ele não ia ser beneficiado de uma técnica muito boa. E seria, porque seria o retal que ia agir como um todo. Mas ele tinha uma dor tão grande em uma região que normalmente ele não tinha, que ia causar, eu ia estar me sentindo lesando, né, a tutora, e não sendo sei lá, uma boa profissional de não fazer o melhor pelo animal naquele tempo, naquele momento. Então, eu sempre costumo falar, a cada nova sessão, eu faço uma nova exame clínico para ver se o animal tem algo diferente do que eu possa estar imaginando para ver. Então, às vezes eu vou pensando em fazer uma coisa, depois mudo o que eu tenho que fazer, às vezes mantenho. Então, assim, não é uma receitinha de bolo. Não é porque em um paciente X eu comecei um tratamento tal que vou manter ele na próxima sessão. Não digo nem o resto da vida, na próxima sessão. Então é sempre E individual. falou aí Então, agora, por por isso, exemplo, no caso de alguém paciente, falou aí, ó. ela colocou que quando os tutores realmente entenderam os benefícios do ozônio, os animais mostraram melhora da qualidade de vida. É uma coisa que está sendo, começando, né, mais ser conhecida, solicitada, né, entre os profissionais. Então, até o objetivo dessa live é estar compartilhando sobre o ozônio mesmo e que muitos também desacreditam, enquanto tem aquele grupo que não acredita, tem o que acredita, né, mas eu acredito que hoje, com as pesquisas, está muito mais claro isso. E o ozônio, ele é estudado há muitos anos. Por exemplo, você falou aí do que cada caso é um caso, não é receita de bolo. Mas pensando assim, nos pacientes de dermato, por exemplo, que momento é que eles te procuram, que passam para você, após ter feito aquela terapia toda, por exemplo, principalmente os atópicos, né? Que já tratou aquela infecção secundária, já tirou o animal da crise, ou é outra situação específica? Quando é que te encaminham, por exemplo? Ainda hoje é uma rotina do colega veterinário encaminhar quando já fez de tudo e a última solução. Já que nada deu certo, vai ver se o ozônio dá, né? Então, é meio que ainda é isso. Quando é indicado por muitos colegas. Hoje em dia está mudando um pouquinho essa mentalidade, mas ainda não é tanto. Infelizmente. E agora não. Tem com o advento da internet, né? Então, tem muitos produtores que já conhecem a odontoterapia de humanos, aí procuram na veterinária e acabam procurando antes de estar em um estado muito avançado. Então, infelizmente, ainda é uma rotina por falta de conhecimento dos colegas, por medo, né, de estar indicando algo que não tenha estudo, embora tenha muito estudo, mas o que a gente ouve muito falar é algo novo, como você falou, não é novo. Se parar para pesquisar, tem desde a Segunda Guerra Mundial, E o e só que era feito de qualquer forma. Então, o ozônio foi tomando jeito, tomando forma, a gente foi entendendo o ozônio, mas as primeiras datas da Segunda Guerra Mundial, os soldados mutilados eram tratados com alguns com ozônio e percebiam que tinha algo diferente que eles recuperavam. Agora, era feito de qualquer jeito, né? Não é como hoje, que a gente sabe uma dose, sabe volume, sabe muito mais conhecimento. Mas, como tudo no início começa sem saber como é que é, né? Então, dá para entender. Mas, mesmo assim, ainda tinha muitos benefícios. Aí, por que o ozônio, então, não foi à frente, já que é algo tão antigo? Porque nesse período também foi quando teve a descoberta dos antibióticos, penicilinas, e
era muito mais vantajoso para a indústria farmacêutica investir em antibióticos do que na ozônio, que era algo que não pode ser engarrafado para ser vendido em larga escala. Então, tem outras coisas por trás daí, né, disso. Então, infelizmente, ainda é algo que os colegas não indicam. Tem colegas pontuais que já indicam logo de início, mas as colegas ainda no início, muitas vezes por falta de conhecimento, por medo, e muitas vezes por medo de que aquele tempo que o animal gastaria na terapia convencional vai reduzir esse tempo de tratamento, por exemplo, com antibiótico. Uma infecção urinária resistente, que ficaria lá 30 dias, muitas vezes, tomando antibiótico, em distanciar com o ozônio, fica 15 dias dando antibiótico. Então, para a indústria farmacêutica, isso não é tão bom. Uma ferida em cicatrização, Sim. que eu já vi feridas que imaginava, não, você vai demorar uns 6 meses para cicatrizar. Cicatrizou em 2, 3. Então, a clínica deixou de ganhar as vidas do animal lá, deixou de vender, o pet deixou de vender. Então, assim, tem uma cultura ainda por trás para a gente ir derrubando e mostrando que, embora o animal realmente se recupere mais rápido, mas a mentalidade do tutor sabendo, naquela clínica ali, me indicaram e meu animal se recuperou mais rápido. Então, o cliente fica muito mais fiel, né? Do que eu já tive paciente que, ô doutora, por que não te indicaram? Eu que procurei, eu que fiquei argumentando, um animalzinho e ninguém me falou de você e você já trabalha aqui, não te chamaram, não me falaram sobre essa terapia, esperou o animal chegar nesse estado para poder indicar em ozônio. Aí você fica meio até assim, o que argumentar com o cliente, né? No caso do paciente da pele atópico, após tirar ele da crise, por exemplo, posso estar encaminhando para manutenção daquela pele, aquele estado estável para a ozonioterapia, é isso? Pode. Pode, quando tirar da crise, no meio da crise, durante a crise, porque seu animal vai se beneficiar, de qualquer forma. Não precisa tirar Perfeito. ele da crise, porque muitas vezes tem que dar um Pode tempão ser de conjunto, né? Pode ser pode. Tem que que dar um tempão de remédio e a gente consegue reduzir a quantidade de remédio que ele vai usar. Não precisa tirar muitas vezes, pode, mas reduzir a quantidade de antibiótico inflamatório que ele vai estar usando, vai lesionar menos fígado, lesionar menos rim, e aí o animal vai ter muitos benefícios. como é que funciona essa relação sua com o tutor, para você deixar claro sobre o processo da terapia, porque não deve ser só uma aplicação, né? Tem que ter todo um tempo. Como é que funciona essa relação médico, veterinário e tutor para esse tratamento? Assim, eu sempre falo, o primeiro contato é a consulta. Então, por mais que um colega veterinário, não, tô te indicando assim, mas eu gosto de ter o primeiro contato com o cliente. Então, é a consulta já inclui a primeira aplicação do ozônio, que aí eu explico, para entender também é, a necessidade do animal, porque às vezes digam, você acha que conta exceção? Eu falei, não tem como falar por telefone, você tem que ver seu animal, você tem que avaliar, você tem que ver exames, você tem exames feitos, você tem que entender se é um animal gordinho, magrinho, se está caquético, como é que vai estar. Então, é um conjunto. Então, por telefone ou por mensagem, eu não tenho como te dizer quantas sessões. Vamos fazer a consulta, que a consulta já inclui a primeira aplicação, e a gente conversa sobre as demais. Aí, a depender do quadro, a gente monta um pacotinho de 5 ou 10 sessões. Tem animais que são animais que a gente chama animais pacientes eternos, né? Por exemplo, esse que eu relatei da sensibilidade lombossácula, ele tem displasia. Então, é um animal que vou manter enquanto o dono puder, porque eu não vou tirar a displasia coxofemoral dele. Agora eu vou dar qualidade para ele conviver melhor com essa displasia. Então, eu sou muito clara e eu sou muito realista, né, em relação ao ozônio, porque como alguns casos vêm como última alternativa, aí você vê que o animal está bem debilitado. Eu já vi verdadeiros milagres acontecerem com o ozônio, que nem eu acreditava que daria Então, certo aquela terapia e deu certo. Mas assim, eu sou extremamente realista com o tutor. Falo, tem possibilidade, mas o estado agora é delicado, a gente vai acompanhando sessão após sessão, tal, tal. E aí dou uma tem que ter média de 5 10 paciência, né? sessões. Tem que ter E paciência, porque participar, ele tem que ter aquela participação que vai depender também dele, do tutor. ela tem uma pulmãozinha extremamente alérgica.
Então, ela apareceu, na verdade, com uns carocinhos daqui, não me lembro se era na pálpebra superior, aqui embaixo, enfim. E aí passou por oftalmo, nos exames não davam nada, Sim. e começou com ela com alimentação natural, a alimentação natural melhorou muito, terapêutica, né, que ela é um animal alérgica a se cair migalha de pão no chão, ela comer, no outro dia ela já está toda vermelha. No outro dia não, no mesmo dia, depender do horário que ela comer. E a gente conseguiu estabilizar inicialmente com a ozonoterapia, que os caras sumiam, mas ela ficava vermelhinha, ou com a alimentação natural, e depois com a ozonoterapia. É por isso que a colocou aqui eterna, porque é um animal que fez algo diferente Ah, e já fica vermelhinha. a tu- esse caso desse animalzinho é dessa Nebotelho que está aí É, acompanhando? exatamente, né, Eliane? No caso Mas, da região ocular, você fez como foi a aplicação? Foi venosa não, ou no foi caso desse local? daqui, inicialmente foi alimentação natural, né, que eu também trabalho. Aí depois, o que é que a gente faz nela? A gente faz retal. Retal com ela resolve super bem. Ah, Ótimo. beleza. E dando continuidade aqui ao nosso assunto, sobre toxicidade e efeitos adversos que pode causar nos pets. Existe algum limiar? A gente até falou um pouco, né, no início. Se quer falar mais um pouquinho sobre isso para a gente aí, Priscila? Eu costumo falar, se a gente usa com cautela, as possibilidades de efeitos adversos realmente são mínimas. O que é que vai ter de efeito adverso? A gente usar uma dose muito alta que o corpo não for capaz de reagir à oxidação que a gente está estimulando ela, né? Utilizando o corpinho. É, Agora, o que é que na minha rotina costuma. Esqueci a palavra. Costumo visualizar, né? É, Existem dois tipos de animais quando a gente fala da odonoterapia, principalmente a sistêmica. É um animal que está muito debilitado, aquele animal que já está, aquele corpo cansado de tanto estresse, de tanta dor, de tanto mal-estar. Quando aplica o ozônio, ele parece, sabe quando a gente toma, quando a gente está com muita dor, que toma um analgésico opioide, que faz aquele negócio que a gente relaxa, a gente dorme. Agora, Aquela sem esse efeito do opioide, né? Então, ele sente um bem-estar tão grande que ele dorme muitas vezes tranquilamente o dia todo. Você passa de manhã, as próximas 24 horas né? tranquilamente. Mas lembrando, a gente está dando oxigênio, a gente está estimulando o corpinho dele, a gente estimula também a mitocôndria, que a mitocôndria produz ATP. No outro dia, se o animal não tiver nenhuma debilidade em relação à locomotora, no outro dia ele começa a ficar ativo, porque a gente está dando energia para o animal, né? Então você vê que o animal quer brincar mais, fica chamando para passear. Esse é um tipo de animal. Então ele fica tão bem que ele dorme e no outro dia ele fica mais ativo. E tem um animal que já no primeiro dia que ele já, que eu falo, toca o terror. Já, o dono fala, doutora, o que é que você deu pro meu cachorro? Que ele tá aqui, que ele não para. Tem Vai esse como defeito. paixão, energia, né? Exatamente. Então, eu percebo muito esses dois tipos de pacientes. Mas se você usar o ozônio de forma corretinha na dose, de acordo com a necessidade do animal, não costuma ter problema. Então, o que é que a gente pode pensar em cuidado? Os animais não podem respirar o ozônio nunca, né? Então, não é uma via permitida respirar, porque quando a gente pensa em ozônio, Respirar as pessoas sempre botam, coloca no nebulizador, é pra. Não, a única vez que a gente não pode colocar. E aí a gente pensa, como ele estimula o metabolismo, ele dá energia, desculpa, dá energia, a gente pensa que o animal tem hipertiroidismo, ele está acelerado. Se a gente dá no animal com hipertiroidismo descompensado, ele já está acelerado, a gente vai acelerar mais. Então a gente não deve dar em animal com hipertireoidismo já descompensado. Se seria ele uma está controlado, contraindicação, né? Pacientes com é, hipertiroidismo. Aí já até ia perguntar. descompensado, não, descompensado. Se ele está lá controladinho, não tem problema nenhum. Mas se ele tiver descompensado, não tem. O que é que eles falam? Muito paciente gestante, não é recomendado dar porque ainda não se sabe se pode ter algum efeito a nível do bebê. Mas não é que seja uma contraindicação porque vai fazer mal, é porque ainda não tem nada 100% comprovado. O que mais? Cardiopatia descompensada, também não é interessante que se aplique. Mas eu costumo dizer que a ozonoterapia tudo é avaliação no momento, porque às vezes o animal está com uma cardiopatia lá descompensada.
mas do efeito benéfico. Se você usar uma dose mais cautelar do ozônio, às vezes causa muito mais benefício do que malefício. Então, eu diria hoje, a única coisa que eu não aplico de forma nenhuma é respiratória e animais com anemia hemolítica, né? Então, anemia hemolítica, tá lá, a hemácia já está em crise, né? Está lá super frágil, lisando, né? Que é o quebrando, né? Para quem não é da área, quebrando com facilidade, rompendo, melhor dizendo, rompendo dentro do vaso com facilidade. Então, como o ozônio favorece essa fluidez do sangue, então, se a gente for aplicar o ozônio via sistêmica nesse paciente, então não tem nenhum efeito tão benéfico. Perfeito. O pessoal mandou mais pergunta. Compartilha pra gente aí, já tá acabando, já faltam só alguns minutinhos para a live. Foi muito bacana o nosso bate-papo. Pode Vou falar compartilhar da para forma mim. mais simples possível, mas não sei se consegui ou não, porque eu acho o ozônio, a bioquímica do ozônio, se fosse explicar aqui, é algo muito realmente complexo, né? Então, não gosto de falar esse termo, porque assim, aqui não é uma live para médicos, veterinários ou médicos, né? É para todo mundo, né? Então, acho que tem que ser algo que todo mundo entenda. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta a Débora ou me pergunta, que a gente vai tentando esclarecer. Mas a ideia é que tire esse mito que o ozônio é ruim, o ozônio é algo novo que está em evidência agora, não está em evidência agora, mas é algo que já vem muito antigo, tem muitos estudos, tem muitos artigos publicados, mas a mídia colocou realmente em destaque agora. Você já está com uma linha sua, de óleos de ozônio, de produtos? Não, Como é, eu compro. Eu compro, trago de São Paulo e, Ah, e aí ando com ele em mão. Porque o meu aparelho não, assim, poderia usar para ozonizar o óleo, mas aí demoraria muito tempo, poderia queimar meu aparelho. Então eles fazem com aparelho industrial para poder específico. ozonizar. É. Agora, para ozonizar soro, água, não tem problema nenhum. Compartilha aí para a gente, para estar finalizando, um caso clínico é, que, assim, marcou você, que você está mais empolgada, então, o que você falar agora, você já lembrou aí, já está na sua cabeça um caso. Fale esse caso aí, compartilha aí para a gente. Agora Sim, mandou uma pergunta aí agora. Jamile perguntou, ele serve para o tratamento de babesiose, pois tem animais que a aplicação do emisol é arriscado aplicar. o que acontece? Uma babésia causa aquela. Não é mais derlica, né? Que causa baixa de plaqueta aí. Assim, para a Isso, babésia, matar a babésia em específico, tem que aplicar o imisol, né? Mas a gente pode reverter os efeitos da doença do carrapato, que às vezes tem aquela gastrite, gastroenterite, tem o aquelas dores porte, né? poliartrite imunomediada, então a gente pode estar manejando os efeitos da babésia. Agora, o tratamento em si, a gente não tem como fugir do imisol, não. Agora, lembrando, porque às vezes tem a babésia associada com erlíquia. Então, a erlíquia às vezes causa baixa da série vermelha, baixa de plaqueta. Então, em se tratando de erlíquia, tem que ter muito cuidado da via que a gente vai usar, né? Da via, da concentração, tudo direitinho. Mas pensando no efeito geral, tem É. indicação sim, mas o tratamento da erlíquia vai ser o antibiótico e da babésia vai ser o imisol mesmo. Para tratar a E babesiose, não. Mas para dar esse suporte ao paciente com né, os efeitos que a doença poderia causar em si. é, Mas para eliminar, não. a babésia não. Não tem nada que Então, tenha, nenhum artigo que tenha comprovado. isso. Me fala, Yuri, E então. tiveram dois casos, um que eu estou fazendo agora, que está com a alopecia X, que eu estou, acho que na terceira ou quarta aplicação de ozônio, a gente já está conseguindo ver uns Que pelinhos raça é? crescendo. Lulu, achei Ai, que legal. muito, muito fantástico. Já está os pelinhos ali nascendo, a gente fica super feliz com a evolução, né? E o outro foi um animal de hérnia de disco, que estava paraplégico, né? Os membros posteriores 100% paralisados. E, se eu não me engano, na sexta sessão ele começou um movimentozinho nas patinhas. E na nona ou foi oitava sessão, ele já estava com aquele andazinho.
estava andando já, querendo E aprontar tudo. Em 10 que legal. sessões ele teve alta. Qual sessão já? 10 ele teve alta. Não, em 10 ele teve alta, agora ele não está mais fazendo, não. Eu achei Ah, muito, muito, muito ele fez fantástico 10 a evolução dele. sessões. E quando ele chegou para você, ele já tinha feito o tratamento terapêutico ou fez junto com a ozonioterapia? Ele não O fez tratamento protocolo. terapêutico porque o neuro tinha indicado a cirurgia, ele não quis operar. Um dos tutores, o marido, conhecia alguém que trabalhava com ozônio, falou, faça ozônio, não opere não, assim. Eu falei, ó, nesse caso tem que seguir a recomendação, a gente pode fazer em conjunto, mas ele não quero, eu não quero, eu não quero. Aí aquele negócio, a gente conversa com o tutor de que é uma tentativa, não tem como garantir, porque não tinha nem tomografia desse animal para saber como é que estava o nível de lesão. Compressão, né? E aí, quando ele começou a mexer, foi muito lindo. Então, galera, a gente vai estar finalizando aqui nossa live. Mais uma vez eu quero agradecer a você e Priscila por poder estar aí com a gente, compartilhando essas suas experiências e falar um pouco da ozonioterapia. O pessoal que está aqui, muito obrigada. Quero pedir a vocês que, quem não me conhece, eu sou a doutora Débora Cavalcante, eu sou a fundadora do CTVET, e vocês podem estar lá seguindo no Instagram, e também vocês que não conhecem a Priscila e estão conhecendo agora, vai lá no Instagram dela, segue ela, e pode estar compartilhando essa live, vai estar salva, tá? Se você quiser, manda um alô aí pra galera, uma boa noite, você está encerrando a nossa live. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada, Débora, pelo convite. Foi muito bom estar aqui conversando, compartilhando. Qualquer dúvida, isso aí, sigam Débora, sigam a clínica, me sigam. Qualquer dúvida, podem perguntar a ela que ela me pergunta, ou pode mandar um direct. E é sempre bom poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, né? E aprender com vocês, compartilhar. Estou extremamente grata a Deus por essa oportunidade de ter te Oh, conhecido lá dando plantão, de saber esse convite e menina, mantermos uma boa relação. que bom.